Boa noite, Brasil! Nós estamos mais uma vez aqui pela Rede Brasil de Televisão, com o nosso programa Papo Reto, sem mimimi. E, mais uma vez, nós teremos um convidado que vai dar um panorama, muitas vezes diferente. Quando alguém fala na Receita Federal, muitas vezes vem a figura do leão, que quer abocanhar, que assusta. Mas a Receita Federal do Brasil tem um papel fundamental para a sociedade brasileira. Todos os serviços públicos, todas as ações, elas acontecem por causa da arrecadação. E com muita satisfação eu estou recebendo esse meu grande amigo, auditor da Receita Federal do Brasil. Olha só quem é ele. Marcos Vinícius de Araújo Dantas é auditor fiscal da Receita Federal desde 2002. Nesta função tem se destacado no combate à corrupção e no contrabando de armas e drogas, sendo muito atuante na Operação Lava Jato, que já rendeu milhões de reais em recuperação de recursos e colocou diversos criminosos atrás das grades. Marcos Dantas é graduado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Administração Financeira e em Auditoria Contábil pela Universidade Federal da Paraíba. Entrou para a vida pública e, em 2018, se tornou deputado federal suplente pelo PSL de São Paulo. Marcão, por favor. Uma satisfação recebê-lo aqui no Papo Reto. Prazer é meu. Mas é isso, gente. Fiz questão de trazer o Marcos Dantas. Nós fomos companheiros de chapa. E o Marcos Dantas não foi alguém que falou, não, olha, eu vou disputar uma eleição, não. Ele é suplente de deputado federal, muito possivelmente deve, ao longo do governo, assumir a cadeira de deputado federal, ou, ele não gosta que fale, mas talvez possa se tornar prefeito de Jundiaí. Mas eu conheci o Marcos Dantas atuando e defendendo a Receita Federal do Brasil. E, Marcos, para mim é uma satisfação tê-lo aqui. Como é que é a tua visão hoje? Como é que está a situação da Receita Federal do Brasil, dos quadros da Receita Federal do Brasil, das ações da Receita Federal? Eu acabei me tornando um grande amigo da Receita Federal, mas aquela admiração, gente, do cidadão, que é preciso conhecer. Na hora que você começa a conhecer o trabalho que eles fazem, aquele medão da Receita, ele desaparece, que a Receita cobra o que nós temos que pagar as nossas obrigações. A Receita corre atrás de quem está sonegando, de quem está burlando o fisco. Mas diga, Marcão, ao longo de tantos anos nessa carreira, como é que é a visão hoje da Receita Federal do Brasil? Major, é um prazer estar aqui. Além de ser seu amigo, sou admirador do seu trabalho. Eu sou auditor fiscal há 2 décadas e nessas 2 décadas a gente atuou junto à Receita Federal no combate à corrupção em nosso país. Inclusive atuei na Lava Jato, conheço o ministro Sérgio Moro, não é de hoje, conheço ele desde a época do Banestado e acho que ele personificou o combate à corrupção que a população queria. Ele, Sérgio Moro, foi a personificação disso. Só que a corrupção no nosso país, eu vou dar um panorama sobre ela, para que a gente possa entrar depois na Receita Federal. A corrupção em nosso país, ela é institucionalizada, Major. Ela está no plano da União, ela está no plano dos estados, está no plano dos municípios. E nós temos que agora trazer o combate à corrupção para a base, para as nossas cidades. Só tem um problema. A população brasileira, ela ainda não tem esse grau de conscientização. E nós temos que provocar essas discussões e, a partir daí, efetivamente fazer um combate onde se deve fazer. Um exemplo disso
Estado de São Paulo, Major, que você conhece, eu conheço, nós moramos em São Paulo. 25 anos de governo do PSDB. E aqui em São Paulo surgiu uma facção criminosa, o PCC, que cresceu e hoje é uma força maligna em nosso Estado. Não houve combate efetivo pelos governos do PSDB a essa facção criminosa. E o PCC atua no tráfico de drogas, atua no tráfico de armas e atua na lavagem de dinheiro, Major. Sem combate efetivo. O ano passado, em 2019, nós da Receita Federal apreendemos 60 toneladas de cocaína graças à mudança de 60 mil quilos? 60 mil quilos de cocaína. Brasil? No Brasil, pela Receita Federal. Graças à mudança de comportamento do governo, que agora disse, agora é para atacar o crime organizado. Aqui no Estado de São Paulo, isso não está acontecendo. É fundamental que a gente possa conscientizar a população, inclusive agora, este ano, a focar nas nossas cidades, no combate à corrupção nas nossas cidades, elegendo pessoas que possam efetivamente fazer esse combate de forma efetiva e não com marqueteiros como estão por aí, que atrapalham inclusive as nossas instituições, como a Polícia Militar, como o Ministério Público, como a Secretaria da Fazenda, que poderia ter um grande trabalho nisso aí, e a própria Receita Federal. Então, nós temos aí, isso é um posicionamento que ele é muito corajoso, de alguém que está há mais de 20 anos na Receita Federal do Brasil. As pessoas têm muito medo, toda vez que se fala em Receita, de aumentar impostos. Sim. Mas todas as conversas que nós sempre tivemos com os auditores, com profissionais da Receita, vocês estão sempre falando em agilizar a estrutura da Receita para servir melhor. Sim. Você acha que a Receita Federal no Brasil, e de certa forma as secretarias de Fazenda dos estados, seus parceiros estaduais, têm como estarem melhor estruturadas e aparelhadas, até para chegar nesse ponto de rastrear e, através, por exemplo, da lavagem de dinheiro, inibir ações de uma facção, por exemplo, do PCC, do Comando Vermelho do Rio? É possível isso? Sim, Major. Nós, tanto na Receita Federal quanto nos nossos colegas dos fiscos estaduais, temos condições de fazer isso. Através do rastreamento dos recursos ilícitos, de organizações, às vezes de empresas laranja, é possível fazer isso, esse combate, em parceria, naturalmente, com a Polícia Militar, com o Ministério Público e com o Judiciário, nos estados e nas cidades. Da mesma forma que a corrupção existe na União, ela existe nos estados e também nas nossas cidades. Temos que fazer esse combate. A Receita Federal, nós auditores, os auditores dos estados e também os fiscais dos municípios podem participar desse processo de maneira inclusive, a agilizar desvendar esses crimes. Só tem um problema. As pessoas que estão hoje à frente dos governos municipais e dos governos estaduais não querem. Ficaram anos e anos aí e não querem. Não dão os instrumentos para que isso possa, de fato, acontecer. Vou dar um exemplo. No estado de São Paulo, Major Olímpio e Janaína Pascoal são as duas referências em combate à corrupção. E o senhor não é o governador. Mas a sua atuação firme na questão da lava-togas, a sua atuação firme no pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli, junto com a Janaína Pascoal, ela, inclusive, no pedido de impeachment da Dilma Rousseff, tornaram vocês referência no combate à corrupção, mesmo sem estar no Executivo. Agora imagine se no Executivo estivessem. Imagine como poderia utilizar instrumentos como Receita Federal, como Receita Estadual, como Ministério Público, como Polícia Militar. Nós acabaríamos com a corrupção e com o crime organizado no nosso estado e no nosso país. O Marcão está falando dessa sinergia, desse esforço. Aqui o papo é tão bom, e por isso que vocês estão vendo por que eu o convidei, porque o nome do programa já diz, o papo é reto. Não tem meia conversa, não. Mas nós vamos para um rápido intervalo e já fica no ar aqui a pergunta para o Marcos Dantas responder já no próximo bloco. Existem forças também bastante contrárias às atuações do fisco, em todos os campos. E
Você responde, se quiser ou não, eu sei que você vai responder que aqui o papo é reto, você não tem meia conversa também. Mas nós tivemos, assim, decisões do Supremo Tribunal Federal afastando auditores fiscais de investigação. Pois nós tivemos decisões deslocando, mudando até o nome do COAF. Coisas que fica parecendo que é para não funcionar. Mas aqui o papo é reto, sem mimimi, nós vamos para um rápido intervalo e volta, porque é isso aí, gente. Estamos de volta aqui com Papo Reto Sem Mimimi. Hoje recebendo meu amigo Marcos Dantas, auditor da Receita Federal do Brasil. O homem que está botando o dedo na ferida nessa questão de fortalecimento do fisco brasileiro. E nesse primeiro bloco ele falava da possibilidade de se tornar muito mais efetiva as ações da Receita Federal, das fazendas dos estados, da fiscalização municipal, no combate à corrupção, à lavagem de dinheiro. E eu sei, ele é um cara vocacionado, como vejo ali, convivo com o pessoal do Sindifisco, né? Passei a ter um relacionamento muito próximo com o pessoal da Receita Federal do Brasil, onde vai gerando a admiração. Mas também vai gerando a indignação. Eu tive um momento lá em Brasília, você estava lá com Sim. o Sindifisco, com a Unafisco, Sim. com vários cidadãos, com dezenas de senadores, principalmente do movimento Muda Senado, em que nós estávamos fazendo uma mobilização por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que simplesmente, como tinha uma malha fina eletrônica para 800 mil pessoas, que essa malha acabou se colocando, e pessoas politicamente expostas, né? E que por acaso tinha até familiares de ministros do Supremo. E de repente, o que se faz? Ninguém, não está escrito na lei, em nenhum momento, que não são fiscalizáveis parentes de autoridades públicas. Já pensou, olha, o filho do Major Olímpio, que ele é senador, não pode ser fiscalizado. A mulher dele, ele é senador, não pode ser fiscalizado. Ou não tenha obrigações com o país e com a lei. Foi exatamente o que aconteceu. Então, Marcos, a sua visão diante até desses reveses do próprio poder judiciário, outras vezes em função da legislação. Eu já tive também, junto com você, em alguns momentos muito difíceis, onde legisladores na Câmara e no Senado, com um espírito de vingança, dizendo, olha, a empresa da minha família foi fiscalizada, logo nós precisamos cortar as asas desses caras. Eu não consigo entender uma relação dessa, né? Se me fiscalizou, logo não presta. Mas é o que a gente vê. Então, como é que é essa dificuldade toda? Porque é mais ou menos como o serviço policial nosso, né? Nós estamos sempre pedindo desculpa para a sociedade porque nós existimos. Desculpa, mas ele atirou. Opa, pelo amor de Deus, o marginal atirou em mim. Eu tinha que me defender, eu tinha que defender o cidadão, mas a gente está sempre se explicando. Como é que é essa visão também da Receita Federal? E me parece que isso transcende também para os estados, uma tentativa de retirar o poder de quem fiscaliza, principalmente na área do fisco. Major, você já deu uma aula sobre isso, mas eu vou apenas pontuar alguma outra questão. Quando nós, da Receita Federal, e os nossos colegas dos fiscos estaduais fiscalizamos o pequeno, verificamos recibo médico, por exemplo, ou vamos olhar a mala de quem está vindo de Miami,
Nós somos muito bons, é muito Todo bom, mundo bate muito palma. bacana, todo mundo bate palma, é isso mesmo. Agora, quando nós, num programa que não tem a mão humana, a inteligência artificial da Receita Federal selecionou parente de um ministro do Supremo, aí nós não prestamos mais. Aí começou a perseguição que o senhor se referiu. Aí afastou-se colegas auditores fiscais, encerraram-se fiscalizações. Como é que fica o ânimo interno? Você que é um auditor. Péssimo, péssimo, Major. Não tem outra palavra, péssimo. O clima na Receita Federal realmente foi abalado por isso. Esses sucessivos ataques, partindo, alguns deles, do Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Maior, que deveria dar o exemplo de realmente a Constituição deve ser mantida e a lei deve ser para todos. Então foi muito ruim. Nós nos sentimos realmente péssimos, porque, ora, como assim? É o nosso trabalho? O colega, por exemplo, que chegou a ter essa fiscalização, foi afastado da função. Uma pessoa séria? Como assim? De que forma isso foi feito? Por que isso foi feito? E a razão é essa. Quando nós fiscalizamos os pequenos, que bom. Quando você fiscaliza os grandes, parece que não pode. Aparentemente, a lei não é para todos. E tem que ser para todos. Nós vivemos numa república, nós temos apenas a Constituição sobre nós. Todos estamos abaixo da Constituição, todos estamos abaixo da lei e a fiscalização tem que ser para todos. Como é que está hoje o ânimo da Receita Federal do Brasil? Porque, vamos dizer, gente, eles apreenderam 60 toneladas de drogas. Receita Federal no Brasil dá 5 mil quilos por mês. Isso. Dá 5 mil quilos por mês. Isso tomando toda essa pancadaria, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal. Como é que é o ânimo interno? Porque eu vejo que a eficiência em relação à arrecadação, ela me parece que aumentou. Vocês têm sugestões? Já tinham, eu lembro que vocês apresentaram ao novo governo em todas as coisas, algumas coisas foram ouvidas, outras coisas fizeram questão de desconsiderar. Mas eu sempre vejo aquela coisa, né? Às vezes vai se falar de polícia e não quer se falar do especialista de polícia, que é o policial. Pois é. Eu vejo agora, por exemplo, nós estamos discutindo, ou no remédio, discussão de reforma tributária. E parece que é um processo de alijamento dos profissionais da Receita Federal, que é o cara que vai atuar em cima disso, para falar em como otimizar a tributação no Brasil. Como é que você está vendo isso? Quais são as perspectivas da Receita Federal, dos auditores da Receita, em relação à possibilidade real? Como é que vocês estão se posicionando? Como é que vocês estão se colocando através dos sindicatos? Estão sendo ouvidos na cadeia hierárquica da Receita Federal? Porque eu fico muito preocupado. Porque toda vez que você vai fazer lei e você não vai ter o sentimento daquele que vai fazer aplicar, ou de que conhece o dia a dia, tem tudo para dar errado. Como é que está sendo a visão disso? Nós temos um projeto de emenda constitucional que trata sobre reforma tributária na Câmara, a PEC 45, nós temos assinado a PEC 110. E os RUs, quem vai fiscalizar isso tudo? Vocês, o pessoal das fazendas estaduais, como é que é a participação de vocês nesse processo? Major, a participação da instituição Receita Federal, ela existe, naturalmente, ela que gera os números para que tanto subsidie o Senado, o projeto do Senado, como da Câmara. Mas nós, auditores fiscais, através de nossas representações de classe, muito pouco ouvidos. Muito pouco ou quase nada ouvidos, o que é muito ruim. Porque nós, como você bem disse, nós é que vamos operar esse sistema após a sua mudança. E se ele não for racionalizado, vai ficar pior do que está hoje. Muito pior do que está hoje. Nós, inclusive, no passado, um passado recente, há um ano e pouco atrás, tínhamos uma série de sugestões, conversamos com uma série de pessoas, promovemos alguns debates para tentar sensibilizar em alguns pontos que nós achávamos que era importante. Mas, aparentemente, ouvidos moucos. Não estamos encontrando eco para algumas propostas que nós, auditores, gostaríamos de fazer. Mas, em relação a outra questão que o senhor falou, o sentimento na categoria, depois de todos esses ataques, uma coisa me preocupa muito. Especificamente, que é o que eu mais prezo, que é a questão do combate à corrupção, e agora que a gente está, na nossa visão,
tem que levar esse combate para os municípios. Se os auditores fiscais, como estamos hoje, um pouco desmotivados, um pouco, eu diria até perseguidos pela nossa principal corte, por alguns membros do parlamento, como é que nós vamos fazer o combate efetivo nas nossas cidades? Vou dar um exemplo para o senhor. Recentemente, o senhor participou disso diretamente, na questão da mordaça que queriam colocar no auditor fiscal. O auditor fiscal termina uma fiscalização, ele informa ao Ministério Público indícios de crime. Imagine a situação, eu estou na minha cidade, identifico que a prefeitura da minha cidade tem um contrato fraudulento com a empresa laranja, eu autuo a empresa laranja, que eu já sei que é laranja, e eu não posso informar ao Ministério Público que o prefeito ou algum secretário está realmente roubando o dinheiro do povo. Era isso que queriam fazer e a sua defesa, inclusive, nos ajudou muito a evitar que isso aí fosse concretizado. No entanto, esse perigo ronda ainda. Nós ainda temos essa possibilidade de que, numa reforma tributária, você acabe, por exemplo, com essa possibilidade do auditor informar o Ministério Público se não tiver uma autorização judicial. Então, com isso, você acabaria de vez com o combate à corrupção nos municípios e, eventualmente, até mesmo nos estados. Eu fui a convite do Sindifisco até participar de um evento de auditores no Rio de Janeiro, e eu disse, olha, vocês têm um defeito, vocês não contam o que fazem. E é o que eu estava dizendo. Até efeito, você atuou em parte da própria Operação Lava Jato. Sim. Porque em determinado momento, transbordou para o Brasil e para o mundo, e eu sou um fãzão dele de carteirinha também, como você, do Sérgio Moro, pela figura do juiz, os procuradores ali atuando, sim, a Receita Federal muitas vezes dizendo, a Polícia Federal dizendo das ações. E eu até dizia, que eu falei, mas a Receita é o pato, bota um ovo muito maior do que o ovo da galinha, mas não canta. Então, muitas vezes, o povo brasileiro não sabe. Então, eu queria que você dissesse, era possível, ou é possível, você ter ações como houve da Lava Jato? É lógico que nós temos a estrutura da Receita Federal participando do processo, mas vocês não contam. Então, muitas vezes, o país, sabe, o nosso programa está aumentando cada vez mais a audiência, eu queria que você dissesse o papel fundamental, porque... Só para as pessoas entenderem, se você for tentar buscar um esquema de lavagem de dinheiro, etc., você imagina, pode ser o melhor policial do mundo. Mas para a gente tentar enxergar o que está acontecendo, aquilo vai levar 6 meses, 1 ano. Pega alguém da Receita Federal, o cara bate os olhos naquilo, já diz, olha, isso aqui está sendo feito, é esse o processo, aqui tem laranja, aqui não tem, aqui tem isso. Como é que é o papel da Receita Federal, E o que eu disse lá atrás, não é um defeito que eu disse, falei, mas que é até muito difícil às vezes, quando a gente vai defender a estrutura da Receita Federal, às vezes o cara fala, não, esses caras aí estão só para perseguir a gente. Você já matou a charada, quando está fiscalizando o pequeno é eficiente. Se fiscalizar o tubarão, aí não. Aí é perseguição. Como é que é essa atuação nesse tipo de operações, no dia a dia que vocês fazem? Por exemplo, essas 60 toneladas de drogas foi a Receita Federal, não foi efetivamente a estrutura de polícia, foi a estrutura de Receita Federal. Major, 60 mil quilos de cocaína, aliás, a grande parte dela, pasta base de cocaína, queria virar 5, 6 vezes mais de pó de cocaína. Receita Federal, grande parte, sabe onde? Porto de Santos, Porto de Paranaguá, aeroportos do nosso país. Fomos nós da Receita Federal, inclusive nós temos uma unidade hoje de Cães e Faro, que faz esse trabalho, pega 1.000 quilos, 2.000 quilos de cocaína de uma vez. Então, assim, de fato foi isso. Agora, em relação a essa questão de possíveis lava-jatos nos estados e nos municípios, sim, claro que é possível. A Receita tem uma expertise adquirida, inclusive, durante a lava-jato. Temos um programa de computador que faz cruzamentos que são fantásticos. Mas aí que está, você tem que ter o outro lado também. Você tem que oferecer a denúncia e alguém com coragem, como foi o Sérgio Moro, recepcionar essa denúncia, levar à frente, pedir novas provas e efetivamente fazer o indiciamento das pessoas, julgamento, enfim, como aconteceu em Curitiba.
Isso é possível fazer em praticamente todos os municípios brasileiros, porque a Receita Federal está presente em todos os municípios brasileiros. E onde nós não estamos, as receitas estaduais, que também têm essa possibilidade de investigar de onde está vindo o dinheiro, se existe mal feito, de onde está vindo questões de lavagem de dinheiro, é possível sim fazer isso. Nós temos essa possibilidade, mas aí tem que ter isso que eu te falei, a possibilidade de que, do outro lado, as entidades, as instituições, como o Ministério Público, como a Polícia Federal, também participem dessa possibilidade. Gente, o tempo, como diz o caipira na Grande Venceslau, avua quando o papo é bom mesmo. Daria para a gente fazer, e vamos fazer novos programas aqui, porque a população se interessa demais nisso. Mas eu não posso deixar de dar uma cutucadinha no final, aqui o papo é reto, sem mimimi. Marcos Dantas é suplente de deputado federal, o prolongamento do mandato deverá efetivamente assumir o mandato, mas a política, quando a mosquinha pica, é complicado. Você foi participar empurrado pela gente, foi o sindifisco e todos nós dizendo, você vai para as urnas. Não, mas nunca ninguém dá receita e não, você vai porque... Gostou? Tem possibilidade de você disputar eleições, não estamos antecipando nem nada, é campanha antecipada. Nós poderíamos dizer que você é um pré-candidato à prefeitura de Jundiaí? Major, veja bem. Veja bem, não, aqui o papo é reto. O papo é reto, sim, claro. Aí. Nós estamos na cidade, nós temos amigos na cidade, nós temos familiares na cidade, é uma cidade maravilhosa e nós queremos o melhor para ela. E na nossa expertise de auditor fiscal, a gente acha que pode contribuir, porque se você reduz os gargalos da corrupção, se você reduz os gargalos da má utilização do dinheiro público, você pode pagar melhor o policial, a guarda municipal, você pode pagar melhor o médico, você pode dar serviços de qualidade para a população. Então, a gente acha que é possível sim que essa candidatura seja construída. É isso aí, minha gente. Nós estamos encerrando o nosso programa agora. Marcos Dantas já fica convidado para vir em outro momento, no papo reto mesmo. Imagina esse homem como administrador, gente. É isso aí, assim que o povo brasileiro tem que pensar. E olha, nós temos aí muitos Marcos Dantas que estão disponíveis ao povo brasileiro para fechar esse gargalo da corrupção. Um abraço, Marcão, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima e até o próximo domingo. Papo reto, sem mimimi.